Muito bem, nós estamos a 22 horas e 23 minutinhos. Vamos dar início então ao quadro novo que eu prometi para vocês aí desde a semana passada. Nosso amigo Valmir já está aqui nos estúdios. Boa noite, meu amigo Valmir. Boa noite, Geraldo. Boa noite aí a todos os radiovintes da RCA-FM. Queria dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande. Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite, estreando esse quadro, né, que com certeza eu espero que seja de muito proveito para os radiovintes, que a gente possa realmente, com as bênçãos de Deus, entender, né, o que a palavra de Deus nos diz. Agradeço ao irmão Geraldo pelo convite, mas é muito bom, eu estou muito feliz realmente. Espero que seja um programa assim que prolongue, que tenha muito, que a gente consiga estender ele por muito, muito tempo e que seja fundamental para aquelas pessoas que realmente se interessam pela palavra de Deus. Maravilha, Valmir. O Valmir estará todas as quintas-feiras aqui conosco, com esse quadro, o que diz a palavra, né? Com relação aos temas que nós vamos abordar aqui. Você pode até participar ligando no 3413-3206 ou através do Facebook Momentos de Paz, fazendo sua pergunta, às vezes uma dúvida que você tem com relação ao tema, você pode nos perguntar aqui e nós vamos com carinho responder para você. Hoje nós vamos fazer um tema, né, Valmir, interessante sobre o perdão e a salvação. Quem Deus considera pecador? Por exemplo. Olha, importante para a gente essa pergunta, porque normalmente a gente costuma olhar para as pessoas como pecadoras, mas nós não nos vemos como. E o importante é saber quem são, por quê, que é o pecado, quem são os pecadores. Então a gente vai buscar essa fonte lá em Romanos 5,12 da sua Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você procura em Romanos 5,12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Geraldo, pecadores, todos nós. Isso nos traz todos no mesmo nível, generalizado. Não existe esse ou aquele, não existe pecadinho e pecadão. Todo é pecado. Então todos nós carecemos, como diz a palavra, das bênçãos de Deus, do perdão de Deus. Agora, existem pecados, meu querido amigo Valmir, que excluirão pessoas do reino dos céus? A gente precisa entender, né, o que a Bíblia diz sobre o pecado. O que vai excluir as pessoas do reino dos céus? Então existe uma lista de algumas coisas que está lá em Gálatas, né? Nós podemos ver em Gálatas 19:21, que você vai ver o que são, que a Bíblia considera obras da carne, que é o pecado. Então ele diz assim em Gálatas 5:19-21: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Parece um retrato do mundo atual, né, Geraldo? Com certeza, mas veja, o que motiva muitas pessoas a estar envolvida com esses pecados em sua vida? Ora, a primeira coisa eu acredito que seja o abandono, né, da fé e o abandono de Deus. Mas vamos lá para ver o que a Bíblia fala. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela em Romanos 1:28-32, e ela diz o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Muito bem, Valmir.
Eu vejo aqui o seguinte, muitas pessoas classificam pecados. Dizem que existem pecados maiores e talvez pecados menores. Por exemplo, um adultério, um pecado grande, um pecado enorme. Uma mentira é considerada um pecadinho menor. Mas para Deus isso realmente existe? O sangue de Jesus pode purificar de que pecados? Pode nos purificar de pecados grandes, de pecados pequenos ou de todos? Na realidade não existe pecadinho e pecadão, né? E simplesmente existe o pecado. Vamos lá para ver o que 1 João 1,7 diz disso. É isso, né, Geraldo? Correto, 1 João 1,7. Então vamos lá. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele está falando de todo o pecado. Todo o pecado. Não existe alguém que foi tão longe, não existe alguém que foi tão distante a ponto de não ser alcançado pelo perdão de Deus. Basta eu querer. A iniciativa é minha. Mas não existe nenhum tipo de pecado que não possa ser alcançado, e nenhum tipo de pecador. Certo, Geraldo? Ok. Agora a Bíblia apresenta algum exemplo que comprova essa verdade, que os piores pecadores podem receber o perdão de Deus? Sim. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, você vai ver o seguinte. Diz a palavra: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então não existe, Geraldo. Então é bem simples, a Bíblia é bem direta, dizendo o seguinte: vocês outrora eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados e foram perdoados também, né, Bombeiro? Então agora são novas criaturas, novas pessoas. Exatamente. Essas pessoas eram pecadoras, mas eles foram até Jesus e confessaram o seu erro, né? Se arrependeram e receberam o perdão. Exatamente. A Bíblia, agora, o próximo assunto nosso, trata exatamente disso, né? O que eu devo fazer aqui? Qual é a minha parte, né? Exatamente. Então, o que devemos fazer para receber o perdão dos nossos pecados, como você disse? Existem dois textos que são importantes para essa resposta. Atos 3,19 diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, assim que eu me arrependo e que eu me converto, eu tenho meus pecados, o que, Geraldo? Cancelados. Tá? Deus, ele cancela. É como se ele pegasse, se o pecado tivesse registrado ali no céu, num livro, né? E Jesus pegasse a borracha, né? Exatamente. Um corretivo e apagasse. Sumiu, desapareceu. E a Bíblia diz que Jesus, ele diz que os nossos pecados, quando são confessados e perdoados, são jogados nas profundezas do mar, né? Exatamente. Mas nós sabemos que, infelizmente, tem muitas pessoas que vestem uma roupa de mergulhador, Romero, e vai buscar o pecado vai que já foi jogado lá para ser esquecido. Né? Ao contrário do homem, Deus ele não guarda mágoa. Deus ele não faz como a gente faz, às vezes, quando a gente pratica, por exemplo, o falso perdão. Que na primeira oportunidade a gente já joga na cara da pessoa aquilo que ela fez há muito tempo atrás. Existe uma diferença entre nós e Deus, Roberto. Sabe qual é? Por Deus favor. Perdoa e esquece. Perdoa e esquece. Nós, se um dia você tiver um você tiver um pecado perdoado por Deus, e você encontrar pessoalmente com ele e falar: o senhor lembra aquela vez? Ele vai falar: não lembro. que maravilha, né? Amém, amém por isso. 1 João 1,9 também fala Isso. importante. Vamos lá, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, veja que a primeira ação é nossa, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Aqui cabe uma pergunta, Valdir. Vamos lá. Confessar para quem? Será que é para um pastor? É para um padre? É para um presbítero? Não. Como é que funciona isso? A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. É Cristo Jesus, homem. Todos os meus pecados são confessados diretamente para Cristo. Depois da cruz, Jesus, ele uniu novamente, ele linkou com a gente novamente o caminho do céu para com Deus. Nós passamos a ter uma linha direta para nos confessar para Deus diretamente. Então, é entre eu e o meu Deus. Mas vamos colocar uma situação. Eu pequei contra você, Valmir. Eu devo pedir perdão para Deus ou para você? Para os dois. Claro que se eu realmente me arrependo, é porque eu sei que eu fiz um mal. É porque eu sei que algo está errado. E se o verdadeiro perdão vier ao meu coração, e se o verdadeiro arrependimento vier ao meu coração, a primeira coisa que eu vou querer fazer é ir pedir perdão para você. Porque eu sei que você está ferido, você está machucado. O seu sentimento, ele está afetado de alguma forma por algo que eu fiz. E se eu te amo, como a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, claro que eu vou buscar o seu perdão. A minha missão, como alguém que feriu, é pedir o perdão. A aceitação, Geraldo, não depende de mim. Se você vai aceitá-lo ou não, mas aí eu fico em paz com a minha consciência, porque eu fiz a minha parte. Concorda? Correto. Muito bem. Agora, é claro que muitas pessoas às vezes podem imaginar o seguinte: mas eu magoei aquela pessoa, feri aquela pessoa, eu peço perdão para Deus e está tudo certo. Você tem que também pedir perdão para aquela pessoa. Exatamente. É importante a gente colocar isso, porque às vezes, peço só perdão para Deus, está tudo certo já, Deus perdoou, mas a pessoa está lá ferida, magoada. Você vai estar fazendo um mal para essa pessoa, certo? Exatamente. Quando você desperta esse tipo de sentimento, de mágoa, de rancor, tudo isso vai estar fazendo mal para você e também para essa pessoa. E nada mais justo do que você tentar, de todas as formas, amenizar o mal que você causou. Muito bem. Agora, quando você vai até Jesus, se arrependeu do erro que você cometeu, do pecado na sua vida, você vai e pede perdão para Ele. E qual é a reação de Deus, então, quando nós vamos a Ele em busca do perdão? Vamos lá para Hebreus 10, 17. Diz assim, Hebreus 10, 17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Está vendo, Geraldo? Não existe prazo, é para sempre. Exato. Deus, quando faz, é eterno. E o outro versículo, Miqueias 7, 18 e 19, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então talvez você, essa noite que está nos ouvindo, pode estar achando que você foi longe demais. Você pode estar achando que você é inatingível, que você está numa posição hoje em que Deus não pode mais fazer nada por você. Muito de nós pensa assim, que o meu pecado é tão grande que eu fui longe demais e não tem nada que Deus possa fazer por mim. E nós estamos vendo bem claro aqui que ninguém é inatingível, a não ser que você não queira ser atingido. A grande verdade é essa. A única pessoa que pode se colocar entre você e Deus é você mesmo. Então, você que está ouvindo, eu não sei qual é o problema que você está tendo essa noite. Eu não sei se é dívida, se você está com problema com droga, uma mãe que está desesperada, um pai que está desesperado porque perdeu o emprego. Talvez você ache que você foi longe demais, que Deus te afastou de você. Não, irmão, aqui está claro na palavra de Deus. Ninguém é inatingível. E Deus está disposto a te perdoar. Mas como a gente conversou, Geraldo, o perdão, ele primeiro precisa partir de mim também. Deus, Ele vai me perdoar
se eu, por exemplo, não perdoar meu irmão? Eu vou receber o perdão de Deus se eu não perdoar? Não. É como a gente vê na própria oração do Pai Nosso, você pode citar aí aquele verso, por gentileza, que você citou lá na sua casa que a gente conversou. Exatamente. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz no final o seguinte, ó, se vocês não perdoarem a ofensa, né, um do outro aí, tão pouco o Pai Celestial perdoará vocês. Então Jesus é bem claro, diz assim, olha, existe uma condição para vocês receberem o perdão de Deus. É vocês também perdoarem uns aos outros. Exatamente, o perdão, ele tem que ser praticado. Porque quando você não pratica o perdão, você está acumulando para você mesmo rancores, ódios, mágoas. E eu vi uma frase muito interessante que fala sobre o perdão, Geraldo, e que fala exatamente sobre o ódio. Que você, quando odeia uma pessoa, é o mesmo que você tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, o mal é maior para quem não perdoa do que para quem não é perdoado. Porque eu estou guardando para mim sentimentos horríveis dentro de mim. E esses sentimentos, eles vão, no final, agir até na minha carne. E eu vou desenvolver até doenças, às vezes até fatais, porque eu não consigo perdoar. Simplesmente por isso. Veja bem, meus queridos ouvintes, também Valmir, nós vivemos no mundo hoje que somos atingidos por muitas, com relação a informações, mídias, por exemplo, a televisão, a internet, mesmo hoje o WhatsApp, tantos outros meios de comunicação, jornais também. Você vê em filmes, em próprias novelas, você vê que o perdão ele não é trabalhado. Pelo contrário, você vê sempre que há a questão da pessoa se vingar. Sempre há vingança. Por exemplo, se alguém fez alguma coisa mal contra mim, eu tenho que fazer pior contra aquela pessoa. Exatamente. Então a novela faz isso, o filme faz isso. Então nós vemos sociedade que somos atingidos por essas informações, esse modo de viver, e muitas vezes as pessoas são levadas a agir da mesma forma. Mas a palavra de Deus, ela fala que nós devemos pagar o mal com o bem. Com o bem. Exatamente. Então isso que Jesus deixou bem claro. Vocês têm que ser diferentes do mundo. O mundo age assim, vocês têm que agir diferente. Correto? Ser cristão, muitas vezes, é remar contra a maré, realmente. Como você está dizendo aí. Não é fácil. Perdoar, você tem que praticar. Não é fácil. Você nasce com isso, não? Não. É muita prática. Você tem que, primeiro, você tem que estar em comunhão com Deus. Não existe perdão se você não estiver em comunhão com Deus. O verdadeiro perdão nasce no Espírito. E você só pode perdoar quando você está em comunhão com Deus. Porque é muito fácil você julgar as pessoas. Mas perdoar é algo muito difícil. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que perdoaram e de pessoas que não perdoaram. Teve pessoas que teve o mesmo pecado perdoado, que é o caso daquele cobrador que foi ao rei e devia um monte de dinheiro para o rei. E o rei ficou com misericórdia dele e perdoou. E ao mesmo tempo, esse mesmo que foi perdoado, não pôde perdoar um pai de família que devia pouco para ele. Então ele foi perdoado no muito, mas não conseguiu perdoar o pouco. É isso que o mundo ensina, como você disse. Se você tomar um tapa, você tem que dar 2. E a Bíblia não é assim. Ela diz que se você levar um tapa numa face, você oferece a outra. E é difícil desenvolver isso, é prática. A prática do perdão é diária. Então eu creio que essa questão do perdão foi já bem trabalhada aqui por nós aqui. Creio que ficou bem claro para os nossos ouvintes. A questão é o seguinte, primeiramente você com certeza se sente um pecador. Todos nós somos pecadores. É bem claro aqui na palavra de Deus. Todos somos pecadores iguais. Agora, todos nós também podemos receber perdão. É simples. É você se entristecer pelo que você fez, se arrepender, ir até Jesus, confessar a Ele, humildemente, o seu erro, o seu pecado, e Ele vai te conceder o perdão. E quando alguém pecar contra você, você também oferece perdão para essa pessoa. Para que depois, então, você possa receber de Deus também o perdão. Então é bem simples isso, mas às vezes é complicado porque as pessoas, como a gente colocou aqui, são bombardeadas por essas novelas e filmes e agora tem dificuldade em quando alguém faz mal para você,
normalmente a primeira pergunta que vem das pessoas é: o que você fez? Você deixou quieto? Você não fez nada? Não é isso, Geraldo? Exato. A primeira pergunta que a pessoa fala: ah, se fosse eu, tinha ido lá e tinha feito isso, tinha feito aquilo. Então, nós estamos sofrendo influências malignas, onde o perdão, ele é algo que significa, aparentemente, parece que é um sintoma de fraqueza, digamos assim. O perdão passa a ser um sintoma de fraqueza. Não uma qualidade. Não, é um sintoma defeito. É defeito. É um sintoma de fraqueza. Você é fraco, você não fez nada, você não reagiu, sabe? Você passa a ser visto como alguém que não agiu, é fraco, não teve a coragem para aquele gesto que era necessário para aquele momento. E aí a gente vê o que está acontecendo no mundo. As pessoas descem do carro, se atiram, se matam, no trânsito, nas escolas, em todos os lugares. Isso é um reflexo da falta de perdão. Se aquela pessoa que te fechou no trânsito hoje tivesse armada naquela discussão que você teve, vocês podiam ter morrido, porque não houve o perdão. Se você se... Quantas pessoas hoje, Geraldo, perderam as suas vidas porque não praticaram o perdão? Muitas, infelizmente. Mas, meu querido Valmir, aqui diz o seguinte: o que devo fazer para ser salvo? Existe uma fórmula para você ser salvo? Olha, vamos para a Bíblia. Né? Atos 16, 30 e 31. Vamos para a Bíblia. Estou abrindo aqui. Vamos lá, Atos 16, 30, 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, Geraldo... Crer é a palavra? Crer é a palavra. Mas esse crer, me parece que na Bíblia está escrito o seguinte, que o próprio Satanás também crê em Deus, mas ele não é salvo. E Satanás não precisa nem da fé para acreditar em Deus, porque ele conviveu com Deus. Ele teve a chance assim de viver ao lado de Deus, quer dizer, ele não precisa daquilo que nós chamamos de fé. Então o que seria esse crer? Que envolve crer em Jesus? Olha, crer em Jesus não é só acreditar, é ver uma vida guiada por ele, seguida por aquilo que ele ensina. Se eu creio, eu passo dessa forma. Se eu creio verdadeiramente, eu passo a ver uma vida que ensina uma crença verdadeira. Certo? Eu não posso aumentar o meu intelecto de coisas religiosas, eu não posso me tornar um mega teólogo, mas não praticar aquilo que eu aprendi. Isso de nada vai me servir. E aí que entra o crer de verdade. Eu também creio, Robert, que nessa palavra crer aqui, na entrelinhas dessa palavra, existe uma profundidade muito grande aqui, porque aqui está embutido você obedecer a palavra. Exatamente. Você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Exatamente. As pessoas têm Jesus como Salvador apenas. Mas Porque aí é incompleto. Você tem que ter Jesus como Senhor, Salvador e também Senhor da sua vida, porque aí entra aí a obediência à palavra. Exatamente. Todos querem ter um Deus todo-poderoso, capaz de resolver todos os problemas, capaz de me atender em qualquer momento. Eu até costumo dizer nas minhas pregações, né, Geraldo? É aquele Deus de pirona, um Deus anador que você só toma na hora que você precisa, na hora que você necessita, depois você guarda ele num armário. Muito poucos os que querem um Senhor na sua vida, que querem alguém que diga como você deve viver a sua vida. Como você deve... Mas o que nós não compreendemos é o que esse Senhor quer nos ensinando a viver uma vida cristã. Muito bem. Última pergunta para nós encerrarmos a questão de hoje, né, o nosso tema. Aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus, que não aceitaram, que apelo que Jesus ele faz para cada pessoa que talvez nosso ouvinte está nos ouvindo aqui nessa noite, qual o apelo que Jesus faz para essas pessoas? A resposta dessa pergunta, e ela é importantíssima, e eu gostaria de pedir agora para você que está nos ouvindo, que você abra o seu coração para essa palavra. Que você não só a ouça, que você agora concentre
Você que está aí ouvindo e que necessita de perdão, como todos nós necessitamos, você que está aí essa noite, talvez pensando em fazer algo de muito ruim com a sua vida. Quantos de nós já não passou por isso? Acredite, há um caminho, há algo diferente para a sua vida, há uma porta que Deus abre que ninguém pode fechar. Vamos ler juntos o que está escrito lá em Apocalipse 3, verso 20. Jesus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem alegrias e tristezas nessa palavra, Geraldo. A primeira, Jesus está ainda para o lado de fora de muitas portas. Mas a grande verdade dessa palavra é, Ele está aí na sua porta, o tempo todo, essa noite, batendo. Agora, se você quiser abrir. Se você quiser abrir a porta do seu coração agora, Jesus está aí do lado de fora, só esperando para entrar. Só esperando para mostrar para você que existe outro caminho. Porém, essa porta não tem maçaneta pro lado de fora. Não. Por que ela só tem maçaneta pro lado de dentro? Porque só você pode abrir. O inimigo é que faz essa obra, de entrar com os dois pés, arrombar a porta, destruir o seu lar, destruir sua família, destruir a sua casa, sem pedir licença. Deus não é assim. Deus não age dessa forma. Você tem que primeiro abrir a porta, como você disse. Mas se você hoje estiver disposto, eu tenho certeza que a partir desse momento a sua vida vai ser diferente. Com certeza. E vai e luta, né? E continua, que até que Jesus volte, nós vamos enfrentar batalhas, não tem jeito. Vamos orar então? Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador, doador e mantenedor de toda a vida. Senhor, eu não sei quem são as pessoas essa noite que estão ouvindo essa mensagem, mas Tu a conheces mais do que elas mesmas, Senhor. Eu peço que o Senhor adentre em cada lar, em cada coração, em cada vida, ó Pai. Que as Suas palavras, como são as Suas promessas, não voltem, Senhor, sem resultado, ó Pai. Pai, abençoa esse pai nesse momento que está desempregado, essa mãe que está sofrendo com um filho com drogas, essa irmã, essa filha, essas pessoas que não veem mais luz, não enxergam mais um caminho a seguir. Lembremos, ó Pai, dos Seus votos e do Seu chamamento. Vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É essa a promessa de Deus essa noite. Que você seja ricamente abençoado essa noite. Que Deus proteja a sua decisão. Que os anjos de Deus acampem ao teu redor, para que o inimigo não tenha mais força sobre você. É o que nós, aqui, dessa família que está unida fazendo esse programa para você, desejamos. Uma boa noite a todos. Amém. Amém.